Muito bem, agora 8 horas 34 minutos em Santa Catarina. Agora nós estamos abrindo espaço para conversar aqui no Jornal Litoral com o Dr. Pedro Hermínio Maria. O nome dele, o nome artístico é Pedro Hermínio. Ele é colunista do Diário do Sul, é formado em administração, já foi servidor público estadual, ex-fiscal da Fazenda. Nós convidamos o Dr. Pedro Hermínio para esta entrevista, basicamente para nos ajudar com alguns esclarecimentos sobre reforma tributária. Professor Pedro Hermínio, prazer em recebê-lo, bom dia. Bom dia, ouvintes da Litoral, bom dia, Danilo, bom dia, David. Realmente é uma satisfação estar aqui e tentar, talvez, trazer a pauta, né? Alguma coisa em relação à reforma tributária, mas que nós mesmos não temos assim uma definição de como o que acontecerá, né? Mas para todos os efeitos, acho que é importante discutirmos, né? Assim como estão fazendo os parlamentares lá no Congresso Nacional. Exatamente, e nós vamos começar pela semântica da reforma tributária, professor Pedro Hermínio. O que quer dizer, para a orientação do nosso ouvinte, reforma tributária? O termo, quando fala em tributação, ele fala em impostos, né? Certo. A tributação seria da forma mais genérica, né? Englobando todos os impostos, taxas e contribuições de melhorias. E quando se fala em reforma tributária, quer-se praticamente determinar como ocorrerá daqui para frente a arrecadação, né, dos impostos e nos entes federal, estadual e municipal. Então é preciso que isso esteja bastante claro, porque o que se tem ouvido muito é que as pessoas reclamam, a sociedade como um todo reclama, que a carga tributária, o peso dos impostos está com sobrepeso. E é para isso que se está se fazendo a reforma, que se pensa nessa reforma. Mas eu acho que mais de 3 décadas, né, que se discute esses projetos, emendas complementares para justamente tratar da reforma tributária. Só que o que vem ocorrendo nessas décadas são remendos, sabe, Danilo? Porque entre um governo, o mote de campanha de praticamente de todos nós vamos fazer a reforma tributária. Nós vamos fazer a reforma tributária. Mas se não fizer o primeiro exercício, primeiro ano de mandato, não faz mais, porque no segundo já vem a eleição municipal. Perfeito. E no terceiro está se preparando para uma reeleição, então fica totalmente difícil. Então, menos traumático É menos traumático. Agora, a forma que vai ocorrer, só Deus, né? Só no futuro saberemos, né? Agora, o senhor falou que é um debate há mais de 30 anos, o debate é de 3 décadas, agora a angústia já é milenar, né? A angústia é sempre milenar, né? Desde que o homem existiu, né? É verdade. E da existência do ser, né? Que da sua disciplina alguém tem que pagar para poder, né? Isso aí já é desde a história de Cristo. Sim. A história de Cristo mostra. Tem o dai a César o que é de César, que é pagamento de imposto, né? Tem o próprio Zaqueu, né? A história do Zaqueu, a própria do São Mateus, né? São Mateus, né? Que era o apóstolo, mas que era o cobrador de impostos, né? Mas nós estamos assim, né, nesta lida, como o povo fala, e hoje o tema realmente, né, que você em todas as mídias é a reforma tributária. Agora me diga uma coisa, antes de voltarmos novamente para a reforma tributária, vamos falar como tem sido a sua experiência como colunista do Diário do Sul. Tem lhe trazido compensações, isso? Olha, é muito gratificante. Gratificante, Até né? eu gostaria de se pudesse assim, claro, estender um pouquinho. Fique à vontade. Tudo começou quando o Leandro, o Júlio Cancelier, né? Eles trabalhavam no jornal Folha do Sul, né? Que era um semanário. E aí eu fiquei por lá praticamente uns 6, 7 anos. Aí eles me convidaram ou me convenceram a escrever. Então eu tinha uma coluna em dia com o fisco. Certo. Né? E aí depois de uns 6, 7 anos, o Tomás começou a me cortar.
me procurar, o Tomás do Diário do Sul, e eu praticamente fiquei, eu acho que uns 6 meses para poder ingressar no Diário do Sul. E aí teve um senhor tal de Erivelto, que Martins, mas era porque ele era da Barriga Verde, e eu fazia um programa na Barriga Verde uma vez por semana, né, que era Física e Cidadania, e eu apresentava os textos para ele, e ele dizia assim, não está bom, está bom para você, mas pro leitor não está bom. Certo. Até ele um belo dia... uma linguagem mais coloquial. Exatamente, aí em resumo, aí eu estou praticamente... Me parece que agora, esse mês, vão completar 20 anos de Diário do Sul. É mesmo, né? É anos. Uma história, não é? Muito bem. Professor Pedro Hermínio, alguns dirigentes e o pessoal da área econômica e política, né, mais inclusive a política até, defendem como ponto-chave da reforma tributária a introdução do chamado imposto único. O senhor também defende a ideia do imposto único? Na realidade, o imposto único que se está tratando agora seria a junção dos 5 tributos na área do consumo, certo, né? Que seria o IPI, o ICMS, o ISS e as contribuições, PIS e CONFINS. Né? Então, eles estão trazendo esses 5 tributos, esses 5 impostos para um único imposto. Mas além que seria o imposto valor agregado. COFINS e outros continuaria. O COFINS me parece que ele estaria embutido aqui, mas o que acontece é que, uma vez passado essa etapa, virá uma outra etapa que se tratar do patrimônio, renda e folha de pagamento. Perfeito. Né? Que todos os impostos relacionados a patrimônio, que é o IPTU, né? o IPVA, né? E o ITCMD, que trata sobre patrimônio, né? Sim. E o imposto de renda, que trabalha sobre renda, e depois folhas de pagamento para desonerar, que é tanto comentado. Isso me parece que, a partir de aprovação desta primeira etapa, até 180 dias eles vão colocar essa segunda etapa que deverá ser discutida. Obviamente não vai ser um imposto único por essa razão também. Né? Quer dizer que nós teremos um imposto único de vários impostos. Exatamente, a junção de vários impostos. Vários impostos, mas continuaremos com outros impostos, além do único. Com certeza. Bem menos, né, quantidade, e também desburocratizando e simplificando, que isso é o sonho também, né? Pois é, e como fazer, professor Pedro Hermínio, para que esse imposto único não produza trauma na própria sociedade? E esse me parece que é o grande desafio do legislador nesse momento, não é? Exatamente, esse é o nó da questão, é fazer com que, ou seja, implementar toda essa nova sistemática tributária, sim, sem que onere mais o consumidor ou o contribuinte. E para você ter a ideia, nenhum dos entes quer perder a fatia desse bolo, que está praticamente 70% concentrada na União. Então esta é a grande discussão que os governadores, né, os secretários de Fazenda, então inclusive estavam prefeitos em Brasília, né? Certo. Para evitar de que fique concentrado. Essas discussões, elas, na hora da definição, elas fiquem concentradas na União. Vai ficar o mesmo, né? Trocar o 6 por meia dúzia, não seria isso o intuito. Claro que, como ninguém quer perder, alguém vai ter que perder. De que forma não se sabe. Então, certo, quem pode mais chorar menos é a questão da força política que vai ter que, né, que está realmente inserida nesse processo. Tanto que vem emendas parlamentares, vem o governo aportando, né? Sim. Aportando financiamentos ou adiantamentos para os parlamentares, para poder convencê-los a votar na proposta que o governo está colocando em pauta. Muito bem. Professor Pedro Hermínio, tem um detalhe. Por exemplo, há uma corrente que defende a retirada de impostos sobre os alimentos, né? Ou minimizar a incidência dos impostos. Então, hoje, há também essa luta, essa disputa de força, não é mesmo? Sim, até porque o que se trata da cesta básica, aquilo que é o básico que todo cidadão precisa, ela tem que ser mais barata. Ela já então ela teria que continuar. O que precisa é que a parte mais pobre, mais carente da sociedade,
tem que ter um viés favorável. Porque atualmente, vamos supor, na cesta básica que ela é reduzida, mas você que ganha 1 milhão e alguém que ganha o salário mínimo, alguém que, né, que vá no mercado, ele vai pagar a mesma quantidade de impostos. Certo. Então, quer dizer, isso socialmente não é assim justo, né? A justiça fiscal não estaria ali. O senhor acha que deveria haver impostos diferenciados de acordo com a condição social do contribuinte? Eles falam até num cashback. Sim. Então, estão se tratando disso. Então, são tantos as discussões, os pontos a serem discutidos, né? E a falta de transparência, porque ninguém sabe exatamente o que está sendo discutido hoje. O nosso sindicato, né, dos auditores fiscais do Estado de Santa Catarina, juntamente com a federação, eles estão em Brasília. Certo. Então, eu estava conversando com eles ontem, com o nosso presidente, José Farenzenda, justamente a dificuldade, porque você está tratando lá numa comissão ou num determinada, né, grupos, discutindo determinado assunto, daqui a pouco esse assunto, quando vai para lá, não, já mudou. Não é mais a mesma coisa, ou seja, parece que é como fosse a água passando pelo rio, né? Perfeito. Ela não é no mesmo... Todos os momentos ela está diferente, de forma diferente. O senhor usa água passando pelo rio, eu vou usar da impressão daquela brincadeira que se fazia do telefone sem fio, não é? Ela começa num e chega lá de forma diferente. Exatamente. Então o que precisa agora, a preocupação da gente, nossa, minha particular, assim, mas o que eu digo é que me parece que tem que sair na marra esse mês. Tem que ir para lá na marra esse mês. O que acontece é que tudo está sendo colocado, grande parte, para leis complementares. E aí, como é que vai ser discutido isso? Não, depois vai ser discutido na frente. A regulamentação, a tal regulamentação, Só né? que não fica claro o que vai para lá e como é que vai ser regulamentado lá. Então, isso é a dificuldade de as coisas fluírem, né? Das discussões fluírem e de se chegar a um acerto. Mas eu acredito que até o próprio secretário tem falado a respeito nesse assunto. Ele, em princípio, ele está contente. A preocupação maior é com o que hoje existe em termos de benefícios fiscais, que parece que vai até 2032, né? E essa transição que é por 50 anos, né? Porque hoje nós pagamos pela produção, na produção, ou seja, no início, e nós vamos pagar, a sociedade vai pagar pelo consumo, ou seja, no destino. Né? O senhor falou em benefícios fiscais. Perfeito. Os benefícios fiscais entrariam aí também as renúncias fiscais? Exatamente. Como é que a fiscalização da fazenda, o fiscal da fazenda, lida com esse tipo de coisa? Eu imagino que isso seja terrível para vocês, não é? Essa figura aí das renúncias fiscais. É bastante complexo, porque você imagina numa lei que poderia ser bem enxuta, ela veio cheio de senões. E então, cada produto ou cada segmento, né, da produção tem, de repente, uma definição, uma interpretação, um entendimento. E isso é muito bom para advogados tributaristas, né, em ações, né, que acabam gerando prejuízos, né? Mas o benefício fiscal, hoje, por causa da federação, é obrigado a ter, porque senão você não sobrevive. Então, hoje eu estava escutando outro dia, eu sei que vocês estão já na hora do intervalo, mas só para resumir rapidamente, eu ouvindo o governador de Goiás, né? Ele reclamando, estava brabo, mas por quê? Porque Goiás é um dos estados que praticamente começou a atrair empresas com seus benefícios fiscais. Certo. Então as pessoas saíam daqui, se instalavam no Centro-Oeste, né, e depois só mandava mercadoria. Quando mandava mercadoria, né? Então exato. Isso aí é bom para o desenvolvimento, mas ele atrapalha porque fica a concorrência desleal entre os entes federados. É a outra situação que a reforma tributária vai ter que regularizar, né? Porque, exatamente, aí está dando uma carência aí de, me parece que 10 anos, né? Sim. Até 2032, para poder equalizar essa outra coisa, essa transição. Doutor Pedro Hermínio, eu gostaria que o senhor esclarecesse para mim, até eu acho importante, porque eu tenho a minha grande dúvida com relação à reforma tributária é esta. A máquina pública, boa parte dela, o servidor público, boa parte dela tem o servidor público atuando na tarefa de cobrar impostos. Se nós vamos ter, a partir de agora, impostos
únicos, porque não dá para falar imposto único, são impostos únicos. O que fazer com esse servidor público que fatalmente vai ficar ocioso? O senhor vai falar sobre isso após os nossos comerciais, por favor. Agora faltam 8 minutos para as 9 horas da manhã. No Jornal Litoral estamos conversando com o Dr. Pedro Hermínio e falando com ele, aproveitando a sua experiência, sobre reforma tributária. Dr. Pedro Hermínio, com a reforma tributária, supõe-se que muito servidor público fique ocioso. Como administrar esse tipo de dificuldade? Olha, Danilo, né? Eu acredito que tem que realmente haver essa adequação, a adaptação, assim como eu sou da época do vinil, né? Que depois veio a fita cassete, veio o CD, certo. Né? Então o fisco também terá que evoluir dentro das suas, né, necessidades. E até porque a sonegação certamente nunca vai terminar, né? É que nem a fome, não acaba nunca. Não acaba nunca. Então, como ela não vai terminar, então vão ter outros nichos de mercado, né? Que de repente hoje não são tributados ou não são olhados, não tem do interesse fisco, e provavelmente daqui a pouco ele vai ter que ser olhado com mais carinho, né? Então, acredito que, como hoje trabalha-se muito com a inteligência fiscal, né? Da pesquisa, da investigação. Então, eu acredito que vai ter que continuar, com certeza, né? Então, vai ter trabalho, sim, para todo esse pessoal. Mudando a atribuição do servidor, mais ou menos por aí, não é? Acredito que dentro, né, daquilo que for, né, que ocorrer, né? Certo. Com certeza, né? Daí talvez porque vai continuar ainda o federal, o estadual e o municipal. Né? Então, esses três entes eles vão ter que estar de olhos, né, na sua arrecadação. Né? E estando de olho na sua arrecadação, vamos ter que estar na transação que ocorre dentro daqueles setores inerentes, obviamente, ao ente federado. Muito bem, é uma bela explicação. Doutor Pedro Hermínio, o senhor demonstra, por exemplo, colunista de jornal há 20 anos, demonstra ser um perseverante, e outra manifestação de perseverança sua é a participação na famosa Caminhada das Santas, os 200 quilômetros anuais de Tubarão até Nova Trento, né? O senhor tem sido perseverante também. Na realidade, um dos responsáveis por isso é o Tancredo. O Tancredo, né? Que é o proprietário. É seu padrinho da caminhada. É meu padrinho de caminhada e eu tenho também convidado outras pessoas e realmente já estou fazendo, não com 21 anos, né? Que nós completamos, mas eu estou fazendo já praticamente há 17 anos, 16, 17 anos, né? E todos os anos, religiosamente, na Semana Santa, nós partimos de Imbituba e vamos até Nova Trento. 210 quilômetros em praticamente de sábado, chegando na Sexta-feira Santa. É uma bela experiência. É muito, muito gratificante, porque você encontra pessoas diferentes, você tira aquela semana um pouco para você, né? Você convive em grupo, né? E com lideranças, né? Que não é muito fácil, né? Porque quando você está num grupo de líderes, né? Você, qualquer ideia que você, né? Ou opinião, você realmente é mais contestado. Não é, com todo o respeito, não se está tratando assim de uma massa de manobras. Eles são todos realmente maleáveis, mas com seus... Em outras palavras, traduzindo o que o professor Pedro Hermínio diz, é um encontro de cachorro grande. Encontro de cachorro grande, mas muito gratificante, né? Certamente. Queremos agradecê-lo pela entrevista e as portas estão abertas oportunamente. Teremos a chance de conversar novamente. Bom dia, professor Pedro Hermínio. Eu agradeço essa oportunidade e espero que o pouco que se comentou tenha deixado, no mínimo os ouvintes mais atentos, né? O que vai vir aí, realmente que vai repercutir como um todo, né? No bolso de cada um. E quiçá que essa repercussão venha refletir de forma mais suave, né? Porque o ideal seria a desconcentração, né? E a redução da carga. Mas eu não acredito que Mas temos que esperar o melhor, né? Temos que torcer pelo melhor. Perfeito. Muito bem. Também nós tínhamos que conversar um pouco sobre perspectivas da economia e outra vai ficar para uma outra fase, tá bom? Com certeza. Agradeço a oportunidade e tenham um bom dia a vocês. Conversei com o Dr. Pedro Hermínio aqui no Jornal Litoral.